Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, abençoados, para que haja ministração de anjos e manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Manifesta a Tua glória em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos submetemos à Tua soberania, à Tua vontade, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que a Tua palavra seja revelada, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Está escrito que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Está escrito que toda a palavra de Deus é pura, é verdade, é verdadeira. Senhor, manifesta Teu poder revelando a nós o que está escrito, para que pelo Teu Espírito Santo tenhamos o perfeito entendimento espiritual. Revela a Tua palavra à Tua igreja, aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, aos que vão assistir e ouvir agora ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, aos que vão ouvir pela Rádio MGA Online, aos que vão ouvir através dos vários grupos de WhatsApp, aos que estão perto, aos que estão longe, aos que estão em outros estados, em outras nações, outros países. O Senhor disse: sou eu Deus apenas de perto e não também de longe? Eu creio que Tu és Deus de perto e Deus de longe, onipresente. Então manifesta a Tua glória, ó Deus onipresente, e revela os que estão perto, revela os que estão longe, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Manifesta a Tua glória, revelando a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Graça e paz, abençoado. Aqui Zandé, pode se assentar. Graça e paz a você que está aí ao vivo pelo YouTube. Graça e paz a você que está aí pelo Facebook. Agora 19h37, Estamos ao vivo nessa quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Venha estar conosco às quartas-feiras. Estamos aqui no MGA sede Santo André, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Quarta-feira às 19h30 e aos domingos culto de louvor e adoração às 18h. Tá uma maravilha, hein? Mover de Deus tá uma maravilha. Venha estar conosco, traga sua Bíblia e você vai receber a graça e o apostolado. Amém? Assunto novo hoje, hein? Assunto novo para a edificação de todo o corpo de Cristo. O tema hoje, inédito, aliás, deixa eu mostrar algo aqui antes de começar. Deixa eu mostrar aqui, antes de eu começar o assunto hoje, o apostolado, a ministração. Deixa eu mostrar para vocês, faz tempo que eu não mostro, os meus livros, série Graça e Apostolado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, assim vocês, quem não tem ainda, pode adquirir, né? Série Graça e Apostolado, volume 1. Série Graça e Apostolado, volume 1. Série Graça e Apostolado, volume 2. Se você não tem ainda, série Graça e Apostolado, volume 2. Série Graça e Apostolado, volume 3, ó. Para você que não tem ainda. Excelências de Revelações. E série Graça e Apostolado, volume 4. Logo, logo vai sair o volume 5, hein? Aí talvez você não tenha nenhum ainda, tá atrasado. Então, ó, volume 5, tá? É uma série. 4, 3, 2, 1. Ó, você que não tem ainda, me chama pelo WhatsApp, ou me chama aí no Facebook, no YouTube, e eu te envio pelos correios. Você manda uma oferta para a igreja, tá? Eu te envio pelos correios. Você não paga os correios, tá bom? Tem uma promoção muito boa. Você que não tem ainda os livros, série Graça e Apostolado. Bom, o tema de hoje, anote aí no seu caderno, inédito,
vamos conhecer nossos parentes no céu? Abençoado. Tema de hoje: vamos conhecer nossos parentes no céu? Ou em outras palavras, né? Vamos nos conhecer no céu? Tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, né? Uns falam que sim, outros falam que não, mas a verdade é que precisamos ter fundamento, base bíblica. Aliás, em base bíblica, hoje eu trouxe a Bíblia judaica. Tem um texto aqui hoje que eu vou ler na Bíblia judaica, porque o padre João Ferreira de Almeida era gentil, certo? Essa aqui é judaica, essa aqui é a Bíblia do judeu, então não tem como errar, né? Não tem, porque o João Ferreira de Almeida, ele fala Jesus, a Bíblia hebraica fala Yeshua, então eu vou usar daqui a pouco a Bíblia hebraica. O tema de hoje: vamos conhecer nossos parentes no céu? O que você acha, hein? Vamos conhecer nossos parentes no céu? Vamos nos conhecer uns aos outros? Olha, Jesus falou através de muitas parábolas. O que é uma parábola? Cadê minha caneta que estava aqui, hein? Minha caneta? Acho que ficou aqui na minha bolsa. Deixa eu pegar aqui, só um segundinho só. Pronto. Jesus falou através de muitas parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa que usa uma linguagem figurada. Uma narrativa. Ele está contando algo que usa uma linguagem figurada. Uma parábola é uma narração alegórica, né? Que passa uma mensagem indireta. A parábola passa uma mensagem indireta. Por exemplo, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso aí é uma parábola. Porque não existe terra de cego, né? Então é só uma comparação alegórica. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso é uma mensagem indireta. Indireta, porque você imagina, não existe, mas você imagina uma terra só de cego e de repente tem uma pessoa lá. Então, se tem uma pessoa que tem um olho na terra que só tem cego, é só uma comparação. Então, uma parábola é uma narrativa que usa uma linguagem figurada, uma narração alegórica, que passa uma mensagem direta por meio de comparações, analogias, né? Comparação. Vamos ver o que Deus disse em Ezequiel, capítulo 17. Abre a sua Bíblia aí. Por que eu vou ter que falar sobre esses assuntos? Porque o assunto que eu quero da Bíblia, Jesus falou em parábola, o que não muda nada. Uma parábola não quer dizer que é uma mentira. Amém, abençoado? Uma parábola é uma narrativa. Ele está comparando, ele está falando algo de uma forma indireta. Jesus falava muito por meio de parábolas, né? Fazendo comparações. Aliás, Deus mandou falar por meio de parábolas, né? Abre aí Ezequiel 17, vamos ver o que diz Ezequiel 17. E guarda essa frase, tá? Deus mandou falar por meio de parábolas, tá? Então, não tem nada de errado em falar por meio de parábolas. Porque a parábola, na verdade, é uma linguagem profética. Os profetas falam por meio de parábola. Vocês já devem ter percebido aqui, quando eu estou pregando, eu faço comparações, né? Isso é parábola. Jesus falava muito por parábola, né? O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. Quer dizer, não tinha nenhum homem que lançou a rede no mar. Ele estava só fazendo uma comparação, né? Era uma narrativa. Ezequiel 17, verso 2. Olha lá. Ezequiel 17, 2. Deus mandou falar por parábola. E os profetas falavam por parábolas. Aliás, profetas falam por meio de parábolas. E não tem nada de anormal nisso, né? Isso é mensagem profética, geralmente se fala por parábola, por comparação, analogia, né? Analisando coisas com coisas. Ezequiel 17, verso 2. Filho do homem, propõe uma alegoria e usa uma parábola para com a casa de Israel. Quando se lê um texto no Velho Testamento, e você encontra a frase
casa de Israel, ou povo de Israel, isso de uma forma analógica, comparativa, povo de Israel na velha aliança seria a igreja na nova aliança. Entendeu? Isso não é novidade entender isso aí, tá? Então, quando você lê no Velho Testamento, casa de Israel, povo de Deus, se no Velho Testamento é povo de Deus, no Novo Testamento o povo de Deus é a igreja. No Velho Testamento, casa de Israel, no Novo Testamento é a igreja. Então, Ezequiel 17:2, filho do homem propõe uma alegoria e usa de uma parábola para com o meu povo, para com a casa de Israel, para com meus filhos, com minhas ovelhas, com minha igreja, né? Então, Deus mandou falar por meio de parábolas. A parábola é uma linguagem profética. Por que eu estou te explicando o que é parábola? Porque eu vou ler uma parábola de Jesus, tá? E parábola não quer dizer que é uma mentira. Tá claro? Uma parábola não quer dizer que é mentira. O senhor pode conhecer alguém, geralmente as pessoas de idade gostam de falar por parábola, né? As pessoas que têm muita experiência na vida. Certa vez, e começa a contar uma história, que é uma parábola, com uma mensagem indireta, para que você possa entender o que ele quer dizer, né? A parábola sempre traz uma mensagem indireta. Não se fala diretamente, mas se fala por alegoria, por comparação, né? Daqui a pouco eu vou ler uma parábola aqui. Então a parábola é uma linguagem profética. Os profetas falam muito por meio de parábola, né? Por exemplo, abre aí 2 Samuel capítulo 12. Você vai ver uma parábola. A Bíblia está cheia de parábolas, tá? Eu não vou te mostrar todas. O objetivo hoje não é te mostrar todas as parábolas da Bíblia. Só estou te explicando o que é uma parábola, porque eu vou ler uma parábola, tá? O que é uma parábola? É uma narrativa que usa uma linguagem figurada. Uma narração alegórica, que passa uma mensagem indireta, por meio de comparações, de analogia. Então, não tem nada de errado e não tem nada de mais falar por meio de parábola. Aliás, se você me ouve já há alguns anos, você já viu eu falar por N parábolas, né? Muitas comparações. O que é a parábola? Você fala uma coisa querendo dizer outra, tá? E você faz uma comparação. Mas vamos ver aqui em 2 Samuel 12. O tema hoje, hein? Vamos conhecer nossos parentes no céu? Ou seja, vamos nos conhecer uns aos outros? E eu estou te explicando antes de entrar nesse assunto, estou te explicando o que é parábola, porque eu vou ter que te mostrar uma parábola onde Jesus falou sobre isso. E nessa parábola, Jesus deixou claro que vamos nos conhecer. Daqui a pouco eu vou ler. 2 Samuel 12, vamos ver aqui, vamos ver o que nós vamos encontrar aqui. 2 Samuel 12, verso 1. O Davi foi na casa do profeta Natã. E quando você vai na casa de um profeta, ou quando você vai ter com um profeta, pode ter certeza que vai ter revelação. Vai ter revelação, vai ter manifestação, pode ter visão, discernimento. Quando você vai ter com um profeta, provavelmente algo sobrenatural vai acontecer. E o Davi foi na casa do profeta Natã. Vamos ver o que aconteceu. 2 Samuel 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. 2 Samuel 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe... O profeta já começou direto. Olha o que o Natã falou para o Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O Davi, estou entendendo. Tinha numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O Natã falou, é isso mesmo. Verso 3. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre, porque na cidade tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera,
junto com seus filhos. Quer dizer, então pegou amor, né? Pegou amor pelo animalzinho, né? Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Nossa, uma cordeirinha. Aquele pobre tinha aquela cordeira como uma filha, né? Dormia, comia, bebia, brincava com as crianças. O Natan falando para o Davi. Verso 4. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele. Quer dizer, o rico tinha bastante, mas ele não quis pegar do rico. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre. Caramba, meu rico tinha 500 cordeiros. E ovelhas, e cabras, e vacas, e bois, e bezerro. O rico tinha bastante. Mas o viajante não pegou do rico. Na cidade tinha um homem rico, tinha um homem pobre. Vamos ver o que aconteceu. Verso 4. Chegando um viajante ao homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Matou a cordeira. Putz, as crianças cresceram com o bichinho, e o bichinho comia e bebia e dormia na mesa, aquele carinho, sabe aquele negócio? E o pobre só tinha uma. O pobre só tinha uma, o rico tinha várias. Se você matasse uma, não ia nem fazer falta. Mas o pobre só tinha aquela. Tinha pegado amor, pegado carinho. Versículo 5. Quando Davi ouviu o profeta Natan falar que o homem pegou a cordeira do pobre, que tinha sido criado com seus filhos, que comia, que bebia, dormia no seu regaço, dormia no quarto junto. Quando Davi ouviu isso, que o homem pegou do pobre, a única que ele tinha. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan. Natan era o profeta. O profeta contou a história para o Davi. Quando Davi ouviu a história, ele ficou doido. Que é isso? Onde se viu fazer isso? O homem só tinha uma ovelha. Onde se viu fazer isso? Davi ficou bravo. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Esse homem merece morrer. Pô, na cidade tem um homem rico e um homem pobre. O homem rico tem 500 ovelhas. Pega uma ovelha do homem rico, mata ela, cozinha, assa, dá para o viajante. Não tem problema nenhum, sobra 499. Ele foi pegar a justa do homem pobre que só tinha uma. Foi criado com os filhos, comia junto, bebia, pegou amor, pegou carinho. Digno de morte quem fez isso. Davi ficou bravo, ficou nervoso. Verso 6. Aí o Davi falou, pela cordeira, aí usou a lei de Moisés. Aí o Davi usou a lei. 2 Samuel 12, verso 6. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem. No versículo 5, na última linha, o Davi disse, digno de morte é o homem que fez isso. O que ele fez? Pegou a única cordeira do pobre, que foi criado com os filhos, que tinha pegado amor, pegou carinho, dormia junto, comia, bebia junto. Pegou a do pobre, só tinha uma, hein? E a do rico ele não pegou. E o Davi ficou doido e falou, não, onde se viu? Digno de morte quem fez isso? O Natan falou, você é esse homem que fez isso. O que o profeta está falando, hein? Eu não vou ter tempo de ler tudo, mas a história diz que o Davi, lembra do que o Davi fez com Urias? Lembra que ele fez com Urias? Resumindo, Urias era um soldado do exército de Davi, da tropa de Davi. E esse Urias tinha uma mulher bonita, formosa. E o Urias estava lá trabalhando, e a mulher de Urias, bonita, formosa, estava se banhando, nua, e o Davi saiu da porta do palácio, e do palácio ele viu de longe a mulher de Urias se banhando.
mulher bonita, formosa, o Davi desejou ela. Até aí, o homem gosta de mulher, né? Até aí tudo bem. O Davi desejou ela. Mas como se não bastasse, ele foi ter com ela. E ele era rei. E ele se deitou com ela, com a mulher de Urias. Até aí dá até para levar, tá? Até aí dá até para entender o Davi. Homem gosta de mulher, a mulher era muito linda, irresistível, blá, blá, blá. Até aí, esse não foi o pecado de Davi. Esse não foi o problema dele. O problema foi que o Davi, porque a mulher ficou grávida, o Davi, querendo encobrir o seu pecado, o que ele fez? Manda chamar Urias. Aí chamou Urias. Urias, o negócio é o seguinte, ó, vai ter uma guerra aí amanhã às 4:30 da manhã. Falou pro chefe do Urias, coloque ele na frente da guerra, hein? No calor da guerra, quando o bicho for pegar, quem tá na frente vai morrer. E o que aconteceu? O Urias, fiel a Davi, fiel ao rei, vamos pra guerra. E foi na frente. Aí no calor da guerra, o que aconteceu? O Urias morreu. Aí o Davi, tô livre. O Urias morreu, a mulher ficou sobrando, o filho, né? Vão pensar que é de Urias, ninguém vai saber que é meu. E era dele. Traduzindo, esse pecado foi horrendo. Não o pecado do Davi ter desejado a mulher do Urias. Pior que isso aí. Pegou a cordeira. Entendeu? Entendeu o profeta Natan? O profeta Natan usou a realidade e fez uma parábola. Porque já tinha acontecido isso aqui. Mas Deus, Natan, vai ter com Davi. Vai ter com Davi. E todo profeta fala por meio de parábolas. O profeta Natan usou o que tinha acontecido, o fato, a realidade, e mostrou para Davi uma parábola. Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muito gado, muitas ovelhas, babá, ele era rico, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas o pobre não tinha, o pobre só tinha uma. E o Davi, estou ouvindo. Então, o pobre só tinha uma, sabe? Sabe, o Urias só tinha uma mulher. Você tem 5, 6 mulheres, porque o Davi tinha. O rei tinha várias mulheres. Mas o Urias só tinha uma cordeira. E traduzindo, o Natan foi lá e, através de uma parábola, expôs a Davi o seu pecado. Eu não vou ter tempo de ler tudo, mas te passei só a moral da história, tá? O que eu estou querendo te mostrar? O Ezequiel 17:2. Nós não lemos aí? Que Deus disse o quê? Propõe uma alegoria. Usa por meio de uma parábola para com a casa de Israel. Ou seja, para com o meu povo. Estou te mostrando na Bíblia que parábola, no meio dos profetas, dos crentes, é uma coisa normal. Amém? Não tem nada do outro mundo usar parábola, tá? E outra coisa que eu quero que você escreva, porque eu vou entrar no meu assunto agora, escreva aí. Não é porque é uma parábola que é uma mentira. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? A parábola que o Natan usou para com Davi não era uma mentira. Era uma narrativa, ele usando uma linguagem figurada. Ao invés de falar mulher de Urias, ele usou a cordeira, a única cordeira do pobre. Ao invés de falar Urias, falou que na cidade tinha um homem pobre. Esse pobre era Urias. Quando o profeta disse, na cidade havia um homem rico. Quem que era esse homem rico? Era Davi. Está claro ou não está claro? Então, a parábola, ela tem por objetivo passar uma mensagem indireta por meio de comparações, de analogias. Então, o Natan estava comparando Urias com o pobre, Davi com o rico. O rico tinha muitas ovelhas, que era Davi, que tinha muitas mulheres. O pobre, que era Urias, tinha só uma cordeira, que seria a única mulher de Urias. Estão entendendo? Então, a parábola, ela tem por objetivo fazer o quê? Comparações alegóricas, uma alegoria, uma comparação figurada, indireta. Porque o Natan não chegou falando para o Davi, Davi, você fez isso com o Natan, com o Urias. Ele não falou. Olha, Davi, vem aqui. Numa cidade havia... Estão entendendo?
ele começou a contar uma história. Mas na verdade aquela história era verídica. Então escreva aí, toda parábola traz consigo uma verdade. Tá? Toda parábola contada, seja por quem for, ela traz consigo uma verdade. Que às vezes, por isso que se usa parábola, às vezes não se fala a verdade diretamente. Mas você tem que falar a verdade. É quando você usa uma parábola. Para quê? Para falar a verdade. De uma forma indireta. Mas a pessoa vai saber que é... Você vê o que o Natan falou? Segundo Samuel 12, versículo 7. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem. Porque o Davi, digno de morte, o homem que fez isso. O Natan falou, você que é esse homem, você que fez isso. Aí começou a falar, né? Vamos ler aqui rapidinho. Segundo Samuel 12, verso 7. Tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos do Saul, te dei a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? Qual era o mal? A Urias, o Eteu, mataste a espada. Na verdade, Davi não matou Urias literalmente a espada. Mas ele mandou Urias ir para a guerra, na frente da batalha. O Davi falou com o chefe de Urias, o centurião. O Davi falou com o centurião, ó, vem aqui. Eu não vou ter tempo de ler agora, tá? O Davi, vem aqui, ó, amanhã vai ter a guerra tal, então coloca o Urias na frente da guerra, hein? E quando o pau for comer medo, todo mundo, ó, recua. O Urias vai ficar sozinho, 500 contra 1, vão matar o Urias, vão morrer, acabou, e eu estou livre do meu pecado. Entendeu o projeto de Davi? Segundo Samuel 12, verso 9. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias o Eteu mataste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher. Caramba, você já não tem um monte de cabras, de ovelhas, de vacas? Você tinha que pegar a única cordeira do pobre? Estão entendendo aí? É o que Deus está falando. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Ou seja, você tinha várias vacas, você tinha várias ovelhas, você podia ter pegado uma das tuas ovelhas, né? Foi pegar justo a ovelha do pobre, que só tinha uma. E como se não bastasse, ainda mandou matar o pobre. Quem está entendendo? Comeu a ovelha do pobre e ainda mandou matar a ovelha do pobre. Não é mal aos olhos do Senhor? O profeta, por meio de uma parábola, estava dizendo o que para Davi? Ô Davi, provavelmente se você tivesse comido uma ovelha do rico, Deus não ia falar nada. Ah, o rico tem 500 ovelhas, 500 cabeças de vaca, 500 cabeças de boi, e tem o cabra. E se você tivesse comido uma, Deus não ia falar nada. Estão entendendo? Mas você fez o quê? Você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Traduzindo, que não é meu assunto, traduzindo. Deus falou em Ezequiel 17:2 para que se usasse uma alegoria, uma comparação. E foi o que o Natan fez. Deus disse em Ezequiel 17:2 para que falasse por meio de parábolas. E foi o que Natan fez. E foi o que Jesus fez em Lucas 16. Abre aí Lucas 16. Agora eu vou usar a Bíblia judaica. Aliás, vou usar as duas, né? Vou usar a Bíblia Vida, que é a Bíblia Thompson, que eu uso. Eu uso há quase 30 anos a Bíblia Thompson. Então, do meu lado esquerdo está a Bíblia judaica e do meu lado direito a Bíblia Thompson. Lucas capítulo 16. Abre aí. E então vou responder a pergunta do tema. Qual o tema de hoje? Vamos nos conhecer ou vamos conhecer nossos parentes no céu? Esse é o tema. Vamos conhecer nossos parentes no céu? Ou em outras palavras, vamos nos conhecer? Nós aqui, ó, eu, a Regina, o João, o Davis, o abençoado, nós vamos conhecer? Ou quando eu chegar no céu, eu não sei nem que você é, eu passo do seu lado, você passa do meu lado, e eu não sei nem que você é, e não olho na sua cara? Como que você acha que vai ser no céu? Tem gente, os crentes têm essa pergunta.
Pastor, meu marido morreu, eu vou conhecer meu marido no céu? Pastor, meu filho morreu, eu vou conhecer meu filho no céu? Porque eu já vi falar que lá no céu nós não vamos nos conhecer. Você viu falar? Quem é que falou isso? E mostrou aonde isso na Bíblia? Que não é o que a Bíblia fala. Pastor, eu vou conhecer o meu primo. Pastor, eu vou conhecer meu amigo. Eu vou conhecer meu vizinho. Claro, por uma resposta óbvia. Porque quando se morre, quando o Filho de Deus, a ovelha, que tem o Espírito Santo, o bode não, o bode vai para outro lugar. Quando a ovelha, o Filho de Deus, morre, o espírito dele, não esqueça isso, junto com a alma, vai para o céu. O espírito é o homem interior. É igualzinho que você está vendo aqui. Só não usa camisa branca, nem calça jeans. Tá? Por isso que é chamado, Romanos 7, de homem interior. E a alma? A alma, ela é o nosso psique. Psicologia. O que é psicologia? Estudo, logia quer dizer estudo. Psique, psicologia, psique, alma. Então, psique, alma, logia, estudo. Psicologia, estudo da alma. O que é a nossa alma? É a nossa razão, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa lembrança. Essa é a alma. Por exemplo, nós temos... Essa alma é chamada também de arquivo. Ela é comparada como que um arquivo muito grande de um computador. A alma é tipo de um arquivo. O espírito não. O corpo não. Porque o homem é espírito, alma e corpo. O espírito não. O corpo não. Mas a alma é como um arquivo. Ou seja, qual a sua idade? Eu tenho 52 anos. Se você me falar, pastor, conta algo de quando você tinha 12 anos. Ah, eu tenho muitas coisas. Eu e meu primo uma vez pegamos uma bicicleta e nós descemos ali com tudo. Quando fez a curva, tinha areia, escorregamos, ralou tudo com o meu... 40 anos atrás. Eu tô com 52, eu tinha 12. Como é que eu lembro dessas coisas? Não é o espírito que lembra. Não é o corpo que lembra. É a alma. A alma, ela registra tudo. Quem está entendendo? A alma, ela registra tanto coisas boas. Nossa, pastor, eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu fui na praia, que gostoso, eu fiquei em cima da boia, que coisa legal. Ela guarda coisas boas, como ela guarda coisas ruins. Pastor, em 1979, eu lembro quando meu primo morreu afogado na praia. Em 1977, quando a minha avó morreu, a mãe da minha mãe, 77, está registrado. Então a alma é como que um arquivo. Quem está entendendo? Ela guarda tudo. E como que ela guarda e por que ela guarda? Por causa dos olhos e do ouvido. Tá? Essas são as duas. São 3 coisas que faz registrar a alma. 3. Mas as mais principais. O que ela olha, o que ela vê, o que nós vemos e o que nós ouvimos. Você diz que são 3. E o que falamos. As mais principais. O que vemos e o que ouvimos. E o terceiro, o que falamos. Porque se você me fizer uma promessa hoje, daqui 200 anos eu vou lembrar. Você falou, eu ouvi. O que você falou? Não, eu falei que vou te dar um carro zero. Você falou? Falou quando? Dia 10 do 8 de 1920. Você falou. Então você falou, eu ouvi. Ficou registrado na alma. Quem entendeu? Então a alma, ela é como um arquivo enorme. A alma é um arquivo enorme dentro de nós. Nela, na alma, tem nossas emoções, nosso caráter, nossos sentimentos, né? A nossa razão. Por isso que eu sei que 2 mais 2 são 4. Eu sei que Jesus é o Senhor, não é por causa do Espírito, não é por causa do corpo, é por causa da alma. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Salvador. Quem sabe disso é a alma. É o entendimento que sabe que Ele é o Senhor. O Espírito testifica com o Espírito Santo que Jesus é o Senhor. Então escreva aí. A alma e o Espírito estão interligados entre si. É a prova que vou ler o texto. É a prova que vamos nos conhecer no céu. Tá? É a prova que vamos nos conhecer e não só nos conhecer. Vamos o quê? Lembrar. Por quê? Porque quando vivos, tudo está sendo registrado. Tá claro? Depois que você morrer, acabou, hein?
Aí o livro para de escrever. Pastor, por que eu não lembro quando eu tinha 2 dias de idade? Abençoado. 2 dias de idade, alguém falou com você, você nem... Cutucu, que bonitinho. Com 2 anos, você nem sabe o que... 2 anos, você... Só que com 2 anos, você fala com o bebê já se alegra, não é? Porque ele tem sentimentos. Só que não é registrado esses sentimentos, ou até é, mas ele não lembra por causa da pouca idade. Por causa da pouca idade. Pode até ser registrado, mas ele não vai lembrar, porque com 2 dias, como que ele vai lembrar? Mas se você começar a brincar com uma criança de 5 anos, já vai lembrar. Você dá um carro, dá uma bicicleta para uma criança de 6 anos, o que acontece? Nunca mais ele esquece. Nossa, quando eu tinha 6 anos, minha tia me deu uma bicicleta de presente. Não esquece nunca mais, porque está registrado, é algo forte. Então, enquanto estamos vivos, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que falamos ou sentimos, tudo é registrado aonde? Na nossa alma, que é a mente, as emoções, a razão, o intelecto, o psique. Está claro ou não está claro? Então o que é registrado aqui enquanto vivos, quando você morre, quem morre é o espírito? Não. Quem morre é o corpo. E a alma continua viva. Só não vai registrar mais, porque a alma não vai estar mais vendo, não vai estar mais ouvindo. Então para o registro ali. Mas e o meu corpo? Eu morri, e o meu corpo? Seu corpo vai ser enterrado. Eclesiastes 12. O pó volte à terra como era. E o espírito volta a Deus, junto com a alma. Então, enquanto você está vivo, você viveu 55 anos. Então, por 55 anos, vamos falar, vai, uns 45, vai. Ou 46, 44, porque não registra desde quando nasce, porque a alma não lembra com 2, 3 dias. Mas com 7, com 8, com 9, com 10, já vai lembrando. Então vai, você está com 55 anos, morreu ali com 55. Então, tudo que foi registrado até os 55 anos está ali, na sua mente. Morreu, acabou. Não vai registrar amanhã, porque morreu hoje, como que vai registrar coisa semana que vem, se morreu hoje? Então morreu hoje, parou o registro da alma. E o corpo é enterrado. E o espírito é interligado junto com a alma. Ambos vão para Deus, sendo ovelhas. Está claro? Por isso Efésios 2,8 diz, pela graça somos salvos. Está claro ou não está claro? Por isso Jesus disse em João 10,28, eu lhes dou a vida eterna. Claro. A alma, não é que a alma segue o espírito, a alma está interligada com o espírito. E imagina que esses dois são um. Imagina que esses dois são um. É que eu estou sem lousa aqui. Quando eu usava lousa, eu fazia um desenho. Então, presta atenção. Vamos ler um texto. Depois eu vou ler o Lucas 16. Vamos ler um texto. Abre aí. 1 Tessalonicenses 5. Abre aí. Depois eu vou ler o texto. 1 Tessalonicenses, você está vendo que um assunto puxa outro assunto? Então, não dá para falar tudo em 5 minutos, né? 1 Tessalonicenses 5. A alma vai junto, o João falou. Então a alma vai junto com o espírito. Ela vai junto, mas é um outro termo que se usa. A alma está interligada com o espírito. Quando eu tinha lousa, eu fazia um desenho. Então, eu desenhava aqui um bonequinho, escrevia espírito. Desenhava um bonequinho, escrevia alma. Desenhava um terceiro bonequinho, escrevia corpo, espírito, alma e corpo. 3 bonequinhos. Só que você não vê os 3. Você está vendo um só. Não é que você está vendo um só? O bonequinho, ó, espírito, alma e corpo. Mas você não vê o espírito. Você não vê a alma. Dos 3 bonequinhos, você só vê o corpo. Não é? Você não está vendo só um? Se eu me assentar numa cadeira, você só vê um se assentando. Você não vê 3. Você só vê um, ó. Vou me assentar. Ó. Você só vê um se assentando. Assim também no céu. Lá no céu não tem 3 tronos. Lá no céu só tem um trono. Quem está nesse trono? Deus. Que é Pai, Filho, Espírito Santo. Então, assim como eu sou espírito, alma e corpo, e me assento em um só lugar, assim também Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, se assenta em um só trono. E esse nome é Jesus. Entendeu?
essa foi a melhor e mais eficiente explicação que o Espírito Santo me deu. Tá? O Espírito Santo que me fez essa comparação. Um dia o Espírito Santo me falou assim: em quantas camas você dorme? Eu falei: claro, não sou uma só. Quantas camas você dorme? Eu falei: em uma. O Espírito Santo disse: em quantas cadeiras você se assenta? Eu falei: eu me assento numa cadeira só. Ele falou: mas você é espírito, alma e corpo, e se assenta numa cadeira só. Aí o Espírito Santo me falou: assim também Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, e se assenta num trono só também. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Veja na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Olha lá, ó. Então eu vou ler o que Jesus falou. E para mim não interessa se é parábola, se é doutrina, para mim não muda nada, porque primeiro foi Jesus que falou. Segundo, que é a palavra de Deus. Terceiro, que parábola é uma comparação de coisas que ele queria dizer, que se fala de uma forma indireta, como Natan fez com Davi. Então, para mim, está escrito, eu creio. Mas vamos ler primeiro aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O que ele quis dizer, vos santifique completamente? Aí ele continuou dizendo, ó, e todo o vosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Ô Paulo, completamente como? Aí Paulo diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, a alma e o corpo. Então, quando eu tinha uma lousa aqui, eu desenhava um bonequinho, espírito. Desenhava outro bonequinho, alma. Desenhava outro bonequinho, corpo. O espírito e a alma estão interligados. Na verdade, os três estão interligados. Só que quando a pessoa morre, o corpo já separa da alma e do espírito. Tá claro ou não tá claro? Isso aí qualquer um sabe disso, né? Porque quando morre, amanhã vai ter que enterrar. Só que não enterra a alma. Só que não enterra o espírito. Então João disse: a alma vai com o espírito, ela segue o espírito, ela acompanha. Na verdade é outro termo que se usa. A alma está interligada com o espírito. E quem tem discernimento sabe que espírito é espírito e alma é alma. São duas coisas diferentes, mas está interligado. O espírito é o quê? É o homem interior, é o que é salvo, é o filho de Deus, é o anjo. E a alma? A alma é tudo que registrou. Você viveu 15 anos registrado. Você viveu 80 anos registrado. Morreu com 60, então durante 60 anos foi registrado. Tudo registrado na alma. E isso você leva lá para o céu. Ou para onde você vai. Porque só tem dois lugares. Tá claro? Porque os bodes também têm alma. 1 Coríntios 15, Paulo chamou eles de alma viventes. Então os filhos da perdição também têm alma. Também vai registrando neles. Só que eles não vão para o céu quando morrer. Eles vão para outro lugar. Eu vou ler aqui. E as ovelhas, os filhos da salvação? Tudo vai sendo registrado também. E quando morre? Vai junto para o céu. Com todo esse registro. Daí vem a pergunta e a resposta. O tema: vamos conhecer nossos parentes no céu? Claro. Por causa da alma. Que vai junto com o espírito para o céu. Porque se a alma não fosse junto, como que você ia chegar no céu e saber que Jesus é Jesus? Como é que você vai reconhecer? Se você chegasse no céu, como que você sabe que seu pai é seu pai? Quando eu fui arrebatado, eu vi meu pai no céu. E como é que eu sei que era meu pai? Por causa da minha alma. Quando eu fui arrebatado, o espírito e a alma foi junto. Quer que eu provo isso? Quando o anjo chegou para me levar ao céu, eu tinha recebido uma unção, o anjo chegou do meu lado direito, enfiou a mão nas minhas costelas e puxou o meu espírito. Quando o anjo puxou o espírito do meu corpo, saiu junto o espírito e a alma. E eu fiquei em pé assim. O anjo do meu lado direito, eu em pé, e eu olhei ali e eu vi meu corpo.
A primeira vez, eu falei, nossa, eu tô ali. Eu quem? O corpo. Mas na verdade eu estava aqui. O espírito e a alma junto, interligado. Então o anjo pegou na minha mão direita e me levou ao paraíso. Eu vou contar até onde Deus permite. Ele me pegou na minha mão direita, nós começamos a subir. Aí tá vendo o teto aqui? Se eu subir agora aqui, eu vou bater a cabeça, né? Mas o meu corpo estava ali. Então o espírito não vai bater a cabeça, nem a alma. Porque não é corpo terreno, carnal, humano. Então o anjo pegou na minha mão direita e nós começamos a subir. Aí, passei pelo teto normal. Você não sente nada, porque não tem corpo. Passei pelo teto. Aí lá de cima eu vi a casa. E foi subindo mais, eu vi a avenida. E foi subindo mais, eu vi a vila, o bairro. E foi subindo mais, e eu vi a cidade toda. E foi subindo mais, eu vi todo o estado de São Paulo. E foi subindo mais, eu vi todo o Brasil. E foi subindo mais, eu vi a terra. Eu vi toda a terra. E de repente, entrou numa outra dimensão. Que Paulo chama de terceiro céu. 2 Coríntios 12, terceiro céu. Ou paraíso, que é a mesma coisa. Quando saiu dessa atmosfera que nós conhecemos como rua, bairro, cidade, Santo André, estado, país, nação, terra, tudo isso aí é atmosfera. Quando saiu dessa atmosfera, entrou numa outra dimensão. Penso eu, isso é um discernimento meu, quando saímos dessa dimensão, nós começamos a voar numa velocidade indescritível. Nem foguete voa nessa velocidade. Eu cheguei até a pensar, nossa, tá tão rápido, acho que é para mim não saber o caminho para voltar depois. Né? Eu cheguei a pensar, porque estava muito rápido. Já andou de metrô, que você olha assim no vidro do metrô, e 50 vezes, 500 vezes mais que aquilo lá. Nem foguete é aquela velocidade. Nós estávamos voando moderadamente. Mas quando entrou nessa atmosfera, o voo, o anjo pegou na minha mão assim, e não dava para explicar a velocidade. Não dava para explicar. Até que, do jeito que quando eu saí da terra, eu fui subindo e vendo as coisas do alto, quando chegou no céu, no paraíso, do alto, eu comecei a ver as coisas lá embaixo. Tá percebendo? Quando eu saí daqui, eu fui subindo e vendo as coisas aqui. Até que eu saí da terra. Quando chegou no céu, no paraíso, do alto eu comecei a ver as coisas lá embaixo. Até que foi baixando, mas eu cheguei lá, no céu, no paraíso. Onde as ruas é de ouro e cristal, a árvore de ouro puro, as folhas da árvore de ouro e tudo mais que a Bíblia diz, eu vi com os meus olhos. Provando que a alma vai junto com o espírito, porque eu estava consciente. Se a alma tivesse ficado lá na terra, como que eu ia lembrar dessas coisas? Não vai identificar nada. E quando chegou no céu, o anjo, a primeira pergunta que o anjo me fez, muito educado, eu nunca vi um ser tão educado com aquele anjo, nunca. Aliás, eu nem imaginei e nem imaginava que pudesse haver uma educação naquele nível. Porque aqui na terra não tem aquela educação. Nem advogado, nem delegado, nem juiz, nem magistrado. Aquela educação que o anjo usa, aqui na terra não tem, não existe. De modo que me constrangeu muito. Fiquei muito constrangido com a educação do anjo. Que eu achei, eu não mereço tamanha educação, respeito, consideração. Eu falava, eu não mereço tudo isso aí. Mas o anjo me tratava de uma forma que é até constrangedor. E a primeira pergunta que o anjo me falou, o que você quer saber? O que você quer saber? Foi a primeira pergunta. Quando chegamos lá, o anjo perguntou, o que você quer saber? Aí eu lembro que eu falei para ele assim, olha, João disse que a praça é de ouro puro. Aonde é essa praça? Aí o anjo me pegou e me levou na praça. Quando eu cheguei na praça, árvore de ouro, folhas de ouro, galhos de ouro, o chão de ouro, a pracinha de ouro. Aí eu lembrava dos textos. E o Espírito Santo está mandando parar por aqui. Porque eu preciso voltar no meu assunto. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Porque meu assunto hoje não é esse. Bom, então 1 Tessalonicenses 5:23 fala do nosso espírito, alma e corpo. O corpo, quando morre, todo mundo sabe, vai para o cemitério, vai para debaixo da terra, vai ser enterrado. E a alma e o espírito é interligado. Tá? Agora eu vou falar sobre Lucas 16. Abra sua Bíblia aí, porque aqui em Lucas 16, Jesus, e para mim não importa se é parábola, se é história, se é doutrina, para mim não muda nada. Aqui em Lucas 16, Jesus deixou claro, registrado na Bíblia, a resposta. O tema de hoje, vamos conhecer nossos parentes no céu?
Ou em outras palavras, vamos nos conhecer no céu. Quando eu cheguei no céu, eu estou falando primeiro, estou falando da minha experiência. Depois eu vou te mostrar na Bíblia. Quando eu cheguei no céu, eu vi meu pai. Porque meu pai morreu, nunca mais eu vi ele. E o anjo falou, o que você quer saber? Eu falei, cadê o meu pai? Ele falou, seu pai ali. Meu pai fez, virou assim. Eu tomei um choque. Claro, meu pai morreu, eu nunca mais vi. O meu pai morreu, eu continuei indo no sacolão, mas ele não foi mais. Eu fui na feira, mas ele não foi mais. Eu fui na farmácia, mas ele não foi mais, porque ele morreu. E aí passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou... Então meu pai morreu, nunca mais eu vi ele. Não é assim a vida? Quando a pessoa morre em terra, você não vai ver ele amanhã no sacolão comprando laranja e banana. E passa uma semana, e passa um ano, e passa 200 anos. Você nunca mais vê a pessoa, ela morreu. Então meu pai morreu, foi enterrado, eu estava no dia... Quando eu chego no céu, o anjo fala, o que você quer saber? Eu falei, Paulo disse em Filipenses 1, comecei a falar com o anjo da Bíblia, que o morrer é lucro, estar com Cristo é melhor. Meu pai morreu, cadê meu pai? Ah, seu pai é ali. Vixe, eu tomei aquele choque. Aí eu já aproveitei e falei, e meu avô? Tinha morrido em 1981, o pai do meu pai. Falei, meu avô? Falou, olha ele lá, ele... tudo de branco. Não tem sapato lá, tá? Lá não tem sapato, lá não tem camisa, não tem... Lá é um avental branco, tudo de branco. Você não vê os pés. Claro, ele sorriu para mim. Perguntou se meu pai me reconheceu. Claro que reconheceu. Quando eu olhei para meu pai deu um sorriso, aquele sorriso de eu estou bem, eu estou feliz, eu estou alegre. Aquilo me estremeceu. Aí eu falei, eu vou aproveitar. E meu avô? Ah, seu avô ali, o pai do meu pai. Falei, vou falar mais um. Falei, e minha avó? A mãe da minha mãe morreu em 1977. Falei, e minha avó? Olha ela lá, ó. Aí ela olhou assim. É uma coisa que não dá para explicar para vocês, irmão. É uma alegria, uma satisfação. Desculpa, eu não tenho capacidade para explicar mais. Eu não consigo explicar. Não consigo transmitir. Pô, meu pai morreu, eu nunca mais vi ele. Aí você encontrar seu pai e saber que é seu pai. Provando que minha alma estava junto com o Espírito. Mas desculpa, a minha incapacidade. Eu não consigo explicar, não consigo descrever. Meu pai morreu há muitos anos e você vê o seu pai. Meu avô morreu em 81 e eu vi meu avô. Minha avó, a mãe da minha mãe, morreu em 77 e eu vi minha avó. Como é que eu vou te explicar isso aí? Não consigo te explicar, desculpa. Eu sou ser humano falho, imperfeito. Eu não consigo te explicar. A alegria, o gozo, o prazer, a satisfação. Eu não consigo te explicar, irmão. Pô, você vê sua avó, você vê seu pai, você vê seu avô. Então o tema de hoje, vamos conhecer nossos parentes no céu? Ou em outras palavras, vamos nos conhecer no céu? Vamos ver o que Jesus disse em Lucas 16. Abre aí. Eu vou ler na Bíblia judaica, tá? A Bíblia Thompson está aberta aqui do lado direito, em Lucas 16, e do meu lado esquerdo, a Bíblia judaica também, em Lucas 16. Então acompanha aí, Lucas 16, versículo 19, por favor. Estamos indo para o final já. Lucas 16, 19, eu vou ler na Bíblia judaica. Se precisar, eu leio também na Bíblia Thompson, tá? Lucas 16, 19. Havia um homem rico... Alô? Parece até o Natan falando, né? Não parece o Natan, segundo Samuel 12? Mas por quê? Porque está contando uma parábola. Para quê? Para fazer uma comparação. Está claro ou não está claro? Não foi o que o Natan fez com o Davi? É o que Jesus vai fazer aqui agora. Jesus quer falar, Jesus quer falar sobre algo para nós. E esse nós, não importa se é judeu ou gentil. Jesus quer falar para nós. Ele quer nos mostrar algo. E ele quer nos falar algo. Então vamos ver. Lucas 16, verso 19, eu vou ler a Bíblia judaica. Havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando de seu luxo. Junto a seu portão, fora deixado um mendigo. Junto ao seu portão, fora deixado um mendigo chamado Elazar. A sua Bíblia comum, João Ferreira, diz Lázaro, né? A Bíblia judaica diz Elazar, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico,
Mas, em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos para junto de Abraão. A Bíblia João Ferreira de Almeida, Abraão. A Bíblia judaica, Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Sheol, Bíblia judaica. A Bíblia João Ferreira diz, no inferno. A Bíblia judaica, no Sheol, onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe com El-Azar, que é o Lázaro, ao seu lado. Ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande El-Azar molhar a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou agonizado neste fogo. Entretanto, Abraão disse: Filho, lembra-te que quando estava vivo, você recebeu coisas boas, e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês, não o pode fazer. Tampouco pode alguém passar daí para nós. Ele respondeu: então, pai, imploro que envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para advertir que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Pela segunda vez falando que é lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moshe, a nossa Bíblia diz Moisés, eles têm Moshe e os profetas, devem ouvi-los. Entretanto ele disse: não, pai Abraão, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. Mas Abraão respondeu: se não houve a Moshe e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Isso na Bíblia judaica. Agora eu vou ler na Bíblia Thompson. É a Bíblia que eu uso há quase 30 anos. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Estão percebendo que havia duas pessoas? Um rico e o Lázaro, que é o mendigo. 2 pessoas. Jesus falando. Lucas 16, 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Coloca o dedo no verso 22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ficou claro que morreu os dois? Ora, se o rico foi sepultado, o mendigo também foi. Porque morreu os dois. Verso 22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ora, se o rico foi sepultado, quem foi sepultado foi a carne do rico, o corpo do rico, certo? E se o mendigo também morreu, que é o Lázaro, quem foi sepultado? O corpo do Lázaro. Está claro ou não está claro? Então, se o corpo do Lázaro foi sepultado, enterrado, e o corpo do rico foi sepultado, sobrou o quê? A alma dos dois. E vamos ver o que Jesus falou sobre essa alma, que é a consciência. Vamos ver. Lucas 16, verso 23. No inferno, Bíblia João Ferreira de Almeida, Editora Vida, Bíblia Thompson. Na Bíblia judaica, no Sheol. Na Bíblia Vida,
Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentos. Sheol ou inferno. Estando em tormentos. Então não deve ser um lugar legal, né? Não deve ser um lugar gostoso, né? Não deve ser um lugar bonito, maravilhoso. Por quê? Lucas 16, 23. Estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para aí. 23. Como é que o Lázaro viu o Abraão? Como é que ele viu o Abraão? E sendo que ele morreu no verso 22. Olha o verso 22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. Então morreu os dois foram sepultados. Certo? Os dois foram sepultados. 23. No inferno, o rico, né, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro aos seus. Quer dizer, então ele morreu e foi enterrado, diga, o corpo, mas a alma continuou. Tanto continuou. O tema de hoje, vamos conhecer nossos parentes no céu? O rico conheceu o Lázaro. E olha que o rico estava no inferno, em tormentos. Lucas 16, 23. E ele olhou e viu. Então ele estava consciente. Mas e o corpo do rico? 22. Foi sepultado. Está claro? Os dois foram sepultados. O rico e o pobre foi sepultado. Enterrou. Só que enterrou o rico, 23. E no inferno, a alma, ele viu e conheceu, putz, aquele é Lázaro. E aquele também é Abraão. É a alma. Está claro? 24. Lucas 16, 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Como é que ele sabia que era Lázaro? Se ele tinha morrido e sido enterrado. No verso 22. Então aí já não é mais o corpo, porque o corpo morreu e foi enterrado. Verso 22. 23 e 24, diz respeito à alma. Está claro ou não está claro? 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então ele tinha o quê? Consciência. O rico tinha autêntica e explícita consciência. Eu estou sendo atormentado nesta chama. Não estou aguentando. Pelo amor de Deus. Abraão, fala para Lázaro. Lucas 16, 25. Quero lembrar que só estou lendo a Bíblia, tá? Não estou inventando nada. Não estou sendo parcial, dando o meu parecer. Eu só estou lendo a Bíblia. E lembrando também que foi Jesus que falou. Eu não penso que Jesus foi um mentiroso. Porque ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em hipótese alguma, eu penso que Jesus mentiu, ou que ele inventou uma história, uma fábula. Eu não penso isso não, de Jesus não. Porque eu não pensei isso de Natã, quando conversou com Davi, através de uma parábola. Longe de mim pensar que Jesus está mentindo. Longe de mim pensar que Jesus está exagerando. O que ele ia ganhar de exagerar? De mentir? Jesus? Não, eu não penso isso de Jesus. É um sinal quem está me entendendo. De Jesus eu não penso. Eu posso pensar isso de um ímpio, de um maconheiro, cachaceiro, bandido, assaltante, traficante, um filho da perdição. Aí eu posso pensar. Mas de Jesus eu não posso pensar que ele está mentindo, que ele está aumentando a história, que ele está inventando. De Jesus eu não penso isso. Eu não posso pensar isso de Jesus. Eu não tenho o direito de pensar isso de Jesus. De Jesus. Se fosse um ímpio eu pensava. Esse ímpio, filho da perdição, é um mentiroso. Mas de Jesus eu não posso falar isso. Seja duro, seja forte, seja o que for. Eu não posso pensar que Jesus está mentindo, ou inventando, ou exagerando. De Jesus eu não tenho esse direito de pensar isso aí. Lucas 16, 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Você está percebendo que aqui está havendo uma comparação entre duas pessoas.
Logo, essas duas pessoas, através dessa parábola, Jesus está deixando claro que na terra tem bodes e tem ovelhas. Isso Jesus falou em Mateus 25, sobre ovelhas e bodes. Amém? Você quer ver rapidinho? Deixa o Lucas 16, abre Mateus 25, 41. Estou terminando já, em 5 minutos. Abre aí, ó, deixa o Lucas 16 aberto. Abre em Mateus 25, para você ver que é o mesmo Jesus. Mateus 25, 41. Cujo mesmo eu não posso duvidar dele. De Jesus eu não posso. Pensar que ele mentiu, que ele inventou uma história, que ele aumentou, que é uma fábula, que é um conto. Eu não posso pensar de Jesus. Porque senão Jesus cai em descrédito. Se ele mentiu, se ele aumentou, se ele inventou, ele cai em descrédito. E ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Como é que eu vou? Eu não posso pensar isso dele. Mateus 25, 41. Olha o que Jesus diz. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que de conformidade com o verso 33, os que estiverem à esquerda são os bodes. Mateus 25, 33, os bodes estarão à esquerda. Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que o Lázaro em Lucas 16 diz que tinha lá? Vamos ver. Lucas 16, versículo 24. Última linha do verso 24. Estou atormentado nessa chama. Lucas 16, 24. Última linha do 24. Estou atormentado nessa chama. O que Jesus disse em Mateus 25, 41? Fogo eterno. Você acha que ele está mentindo? Jesus? Você acha que é mentira o que eu estou lendo na Bíblia? Você acha que Jesus mentiu? Você acha que ele inventou? Você acha que ele aumentou? Você acha que é uma história, um conto, uma fábula, igual Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Branca de Neve e os 7 Anões? Você acha que é um conto? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, em hipótese alguma pode cair em descrédito. Posso ouvir um amém? Amém. Em hipótese alguma eu posso pensar. Eu não sou digno de pensar isso. Que é qualquer coisa menos a verdade. Lembrando que foi Jesus que disse. Eu penso que Jesus é mais importante que Paulo. Eu penso que Jesus é mais importante que Moisés. Eu penso que Jesus é mais importante que Abraão. Eu penso que Jesus é mais importante que Davi. Por isso ele é o único digno que recebeu no seu manto e na sua coxa, ele tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo não tem esse título. Davi não tem, Moisés não tem, Salomão não tem. Ninguém na Bíblia tem. O anjo Gabriel, o arcanjo, ninguém tem. Jesus é o único digno que tem esse nome de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em hipótese alguma eu posso duvidar dele, do que ele diz. Então vou ler para terminar Lucas 16, 25. E eu não estou aqui para dar a minha interpretação, tá? Como pregador, primeiro eu estou aqui para ler a palavra de Deus, para mostrar o que está escrito. Não, mas é que... Não, irmão, eu não estou aqui para isso, tá? Eu não estou aqui para teologia. Eu estou aqui para ler a palavra de Deus e mostrar o que está escrito. Se você achar que é mentira, aí é você, não eu. Amém? Não, não é bem assim não. Não, isso aí é você, irmão. Eu estou lendo a Bíblia. Palavra de Jesus. Estou sendo imparcial. Não foi eu que falei, tá? Quem falou foi Jesus. Se alguém quiser achar que é mentira, que ache que Jesus é o mentiroso. Não eu, porque não foi eu que falei, eu só estou lendo o que ele falou. Consegue me entender, irmão?
Não, é mentira. Ah, o que Jesus disse é mentira? Então você fala isso para ele. Para mim não, porque não foi eu que escrevi, não foi eu que falei. Eu só estou lendo o que ele falou. Amém? E ele falou em Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em sua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado. Então fica claro que quem vai para o céu é consolado. Amém? E ele atormentado. Atormentado aonde? Bíblia judaica, no Sheol. Bíblia João Ferreira de Almeida, verso 23, no inferno. Entenda como você quiser entender. Eu só estou lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Lucas 16, verso 26. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Nós quem? O Abraão, Lázaro e todos que estão lá, Moisés, Salomão, Davi, o apóstolo Paulo, todos estão lá, né? E os que estão do lado de lá, que era o rico e tantos outros. Judas, Caim e tantos outros filhos da perdição. Tá claro? Lucas 16, 26. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte, o Abraão explicando, que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este, de novo, lugar de tormento. Por que ele está falando tantas vezes que o lugar é de tormento? Tem gente que fala que não existe, né? Ah, não existe, então Jesus mentiu. É assim que você interpreta a Bíblia? É assim que você interpreta a Bíblia? Mudando o que Jesus diz, dizendo que não é bem assim. Em outras palavras, chamando Jesus de mentiroso. É assim que você interpreta a Bíblia? É assim que você explica a Bíblia para as pessoas? Chamando Jesus de mentiroso? Em outras palavras. Porque se eu falar que não é assim, Jesus disse, e eu falo que não é assim, então estou chamando Jesus de mentiroso? Está claro ou não está claro? Mas aí é com você, se você quiser chamar ele de mentiroso. Eu não vou, nunca vou, nem na minha cabeça, eu tenho temor a Deus. É que eu vou pensar e falar que Jesus, ou dar a entender que Jesus mentiu, ou exagerou, ou inventou. Eu sou homem de Deus. Jesus falou, está falado. Está claro ou não está claro? Eu não tenho o direito de pensar e muito menos falar que não é assim. Porque se eu falar ou pensar que não é assim, será que é assim Efésios 2:8, quando diz que pela graça somos salvos? Será que também não é uma mentira? Será que não é um exagero? Será que não é uma invenção? Será que não é isso? Está vendo como que bagunça as coisas? Ou você crê, ou então você não crê, irmão. Porque esse negócio de aqui eu creio, aqui eu não creio, aqui é assim, não, aqui não é assim, esse negócio não vai dar certo não, hein? Esse negócio de você ficar escolhendo lugar para crer e mudando coisas que você não aceita. Ah, eu não aceito, eu não concordo. Aí você pega e vai anulando, vai mudando. Isso não vai dar certo não, hein? No MGA é assim, irmão. Se estiver escrito, eu creio. Não tem essa de não aceitar. Está escrito. Eu não posso mudar. Está escrito. Amém? Está escrito que somos salvos, como também está escrito que o rico estava num lugar de tormento. Está escrito que somos abençoados, que temos a vida eterna, como também está escrito que ele estava atormentado por uma chama. Está escrito as duas coisas. Como é que eu posso crer numa só? Eu não posso ser parcial. Senão eu não sirvo para ser um homem de Deus. Lucas 16, estou terminando, já até passei do meu horário. Lucas 16, 26. Já li o 26. Lucas 16,
verso 27. Respondeu ele: rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. De novo ele diz que é um lugar de tormento. Nós não vamos para esse lugar de tormento. Quem pode falar, Abba Pai? Mas isso não quer dizer que não existe. Tá claro? As ovelhas, os filhos da salvação, não vão para esse lugar de tormento. Mas isso não quer dizer que não existe esse lugar de tormento. Porque se eu falar que não existe, eu estou mudando a Bíblia. Eu estou mudando o que Jesus falou. Está claro ou não está claro? Coisa que eu não posso fazer, eu não posso mudar. Estou terminando. Lucas 16, 29. Falta só 2 versículos. Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão: olha, tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, tem a palavra de Deus. Tem Moisés e os profetas. Tem a palavra. A Bíblia não basta. Só a Bíblia. O que está escrito não basta. Ouçam. Lucas 16, 30. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Pelo amor de Deus, mano. Você está achando que algum morto vai lá pregar para alguém? E agora eu estou aqui nesse tormento. Manda alguém ir lá. Como mandar alguém ir lá? O que mais tem no mundo é igreja. O que mais tem no mundo é pregador. E as pessoas não querem saber de pregação, não querem saber da Bíblia, não querem saber de Deus. Aí quando morre, manda alguém ir lá, alguém que já morreu. Se não está crendo em mim que estou vivo, não está crendo em mim que estou vivo, mostrando, não está crendo, vai crer que um morto vai lá falar? Eu estou mostrando na Bíblia, eu estou vivo, você está vivo, estou mostrando na Bíblia, você está conferindo, e tem gente que não crê. Aí vai mandar um morto ir lá, se não crê em quem está vivo, vai crer no morto. É o que Abraão está falando. Lucas 16, verso 31 para terminar. Lucas 16, 31. Respondeu Abraão: olha, se não ouvem a Moisés, não ouvem os profetas, não ouvem o MGA, tem gente que zomba, tem gente que brinca, tem gente que crê, tem gente que dá risada, faz piadinha no Facebook, fica satirizando, fica zombando. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Porque morreu, acabou, irmão. Não dá para voltar mais, hein? Passou para o lado de lá, não tem como voltar mais. Foi o que Jesus disse, que Abraão falou. Traduzindo e resumindo, vamos conhecer nossos parentes no céu? Vamos conhecer uns aos outros? O rico estava vivo, o Lázaro estava vivo. O rico morreu, o Lázaro morreu. O rico morreu, o Lázaro morreu. E um conheceu o outro. E um lembrou do outro. Nossa, o Lázaro está aí. O Lázaro do lado de Abraão. E o rico sendo atormentado. Vamos conhecer nossos parentes no céu? Claro. Porque quando o homem morre, junto com ele, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, vai a alma, vai a consciência dele junto. Quem entendeu? Que Deus te ensine melhor, que Deus te revele melhor, que Deus te dê mais entendimento do que eu, mero mortal, defeituoso e imperfeito, mesmo tentando te explicar, talvez eu não consiga te dar esse entendimento que o Espírito Santo me deu. Então eu oro para que Deus te dê esse perfeito entendimento para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Claro que vamos nos conhecer no céu, porque quando morre, a alma vai junto com o Espírito. Amém? Graça e paz a todos vocês e até domingo, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida.